Olá, espero que você esteja bem. Você já ouviu falar das ações autônomas de impugnação? Pois então, isso cai bastante em prova, ou ações de impugnação autônomas, tá bem? Elas são instrumentos processuais, pessoal, que visam desconstituir, reformar ou anular uma decisão judicial ou um ato processual após o seu trânsito em julgado, tá bem? Ou até mesmo em situações específicas que são previstas em lei, né, sendo independentes de um processo principal, por isso autônomas, tá bem? Existem no sistema brasileiro, então, ações que garantem o contraditório, a segurança jurídica, né? E elas estão elencadas desde o processo civil, Constituição Federal, até mesmo no âmbito penal. No âmbito constitucional, essas ações de impugnação são conhecidas como habeas corpus, né, que protege a liberdade de locomoção contra a ilegalidade, abuso de poder, habeas data, que está relacionado à segurança do conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, mandado de segurança, protege, então, protege direito líquido e certo, né? Mandado de injunção relacionado à falta de norma reguladora, ação popular em que qualquer cidadão pode propor para anular um ato lesivo ao patrimônio, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico, né? E a ação civil pública, que tem lei própria, né? Lei 7347 de 1985, que visa a proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Lá no Código de Processo Civil, você também encontra essas ações autônomas, como, por exemplo, a ação rescisória, né, que você conhece já, que está lá no artigo 966, que visa desconstituir uma decisão de mérito que já transitou em julgado, né? Lembre-se que as hipóteses de possibilidade da ação rescisória são taxativas e encontram-se, então, no artigo 966, entre elas, aí, quando eu tenho algum tipo de ilegalidade, abuso da autoridade que expediu a sentença, entre outros, que, como incompetência também você pode estar vendo lá, além de provas novas. Nós temos também ação declaratória de nulidade, né? Que visa, então, reconhecer a inexistência ou a nulidade absoluta da sentença, como, por exemplo, na falta de citação válida. Lembrando que a ação rescisória também pode ter alguns critérios para isso. Impugnação ao cumprimento de sentença, embora ela seja incidental e esteja lá no artigo 525, ela também é considerada uma modalidade, então, de ação autônoma e funciona como uma defesa, né, contra a expropriação de bens, tá bem? Embargos de terceiro, artigo 674 do CPC, né, utilizado aí para quem não é parte no processo, mas está sofrendo prejuízos, né, de uma constrição judicial sobre os seus bens. Outras ações autônomas especiais é a ação declaratória de nulidade de ato jurídico, muito comum na discussão de validade de negócios jurídicos, exigir contas, aí está lá no artigo 550 do CPC, quando eu busco apurar saldo credor ou até mesmo saldo devedor. Ação renovatória, protege os pontos comerciais, olha aí o direito empresarial, né? A ação renovatória é uma ação autônoma. Ação revisional, modificar cláusulas aí de um contrato, investigação de paternidade no direito de família, monitória na constituição de um título executivo, então, a partir de uma prova escrita, né, que não tem aí uma eficácia de título executivo ainda, e está lá no artigo 700 do CPC. Outra ação que envolve também o direito empresarial é a dissolução parcial de sociedades, que está lá no artigo 599, a ação de consignação em pagamento, né, utilizada para liberar o devedor de uma obrigação, ela encontra respaldo no Código Civil, também lá no direito do trabalho, né? E ela envolve, então, toda essa questão da liberação do devedor quando, por exemplo, o credor se recusa a receber ou não sabemos onde está o credor. Olha lá depois o artigo 539 do CPC. Nós vamos ter a exibição de documentos ou exibição de coisa, como uma ação autônoma também, artigo 396 do CPC, retificação do registro civil, né, para corrigir erros ali, omissões,
e também embargos à execução, que é um meio de defesa autônomo em relação à execução de títulos extrajudiciais. Você encontra os parâmetros lá no artigo 914 do CPC. E lá no processo penal, então, né, para a gente averiguar também essas questões envolvendo as ações autônomas, lá no processo penal eu também tenho essas ações, né? Elas possuem contornos específicos voltados principalmente para a proteção da liberdade individual, correção de erros judiciários graves, né? E são denominadas autônomas porque elas, embora elas possam advir, né, surgir aí da decorrência de um processo criminal em curso, ou até mesmo que já tenha sido encerrado, ela tramita com rito próprio, em autos apartados, muitas vezes, e perante a instância superior, tá bem? Por falar em instância superior, não te esquece que a ação rescisória é também em instância superior. Para o processo penal, eu tenho habeas corpus, né? Principalmente em relação à liberdade de locomoção. Nós temos a revisão criminal, cuida lá, artigos 621 a 631 do Código de Processo Penal, visa desconstituir uma sentença penal condenatória que já transitou em julgado, é muito semelhante à rescisória do processo civil, mas aqui nós temos, então, na esfera criminal. É caracterizada por uma ação, né, privada da defesa, conforme o artigo 623 do CPP, e difere-se da rescisória porque a ação de revisão criminal ela pode ser ajuizada a qualquer tempo, desde que após o trânsito em julgado, aí diferente da rescisória que eu tenho prazos específicos, tá bem? E seja julgada procedente. Se ela for julgada procedente, isso pode resultar na absolvição ou até mesmo na alteração da pena ou anulação aí do processo. Então, vale a pena estudar lá a revisão criminal, né, que se dá em hipóteses, por exemplo, de uma sentença que contraria o texto expresso da lei, né, contraria as provas que estão evidenciadas nos autos, e a sentença pode até se basear em uma prova falsa ou surgimento de provas novas que decorram e que demandem a inocência, então, aí deste réu, tá bem? O mandado de segurança em matéria criminal, pessoal, embora a lei, né, preveja um recurso específico para algumas decisões interlocutórias aí dentro do processo penal, se utiliza também o mandado de segurança, né, isso então, inclusive, com algumas ressalvas, é estabelecido pela súmula 267 do STF. Busca proteger o direito líquido e certo, que não é amparado pelo habeas corpus, né? E é comum, então, para atacar decisões que denegam ou até mesmo proíbem ou negam, né, a restituição de coisas apreendidas, tá bem? Nós temos ainda, pessoal, a ideia, né, de ações relacionadas ao habeas data, ao mandado de injunção, né? E as ações impugnativas autônomas versus os recursos, você precisa, né, entender. Então, eu tenho recursos, né, como apelação, o RES, entre outros, e eu tenho as ações autônomas de impugnação. Os recursos no processo penal, eles dependem de um processo principal. Já as ações autônomas independem de processo, elas são autônomas. Os prazos, eles são limitados conforme, né, os prazos do Código Penal. Já os da ação independente ou autônoma, elas são inexistentes ou, às vezes, conforme a lei específica. O objeto dos recursos, pessoal, é a reforma da decisão. Já das ações autônomas é a anulação, a correção, a proteção de um direito aí. O rito é integrado ao processo quando se trata de recurso. Já para as ações autônomas, como o próprio nome diz, é autônomo e em autos apartados, tá bem, pessoal? Não esqueçam, né, que dentro do nosso direito processual penal brasileiro, nós vamos ter sempre o princípio basilar da ampla defesa, né, como um norte da admissibilidade dessas ações. A revisão criminal, em particular, é importante tu lembrar que é um instrumento mais robusto, né, principalmente para corrigir injustiças após o trânsito em julgado de decisões na esfera criminal, né, funcionando, então, como uma garantia, inclusive, para aquelas ações e para aquelas questões
da tua prova e da prática processual penal, onde a gente verifica algumas injustiças, erros e até mesmo quando há a existência, então, de provas novas, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você verificar, esse tema é corriqueiro aí, então, nos editais. Eu fiz esse vídeo buscando favorecer o teu aprendizado, tá bom? Espero que tu goste. Se puder aí, compartilha, dá um like, nos segue. Obrigado pelo apoio. Até uma próxima. Tchau, tchau.